Então, se você conhece alguém e tem roupas, calçados que queira doar, nós estamos arrecadando. E se alguém tem desejo de dar algum tipo de oferta, também estamos arrecadando. Porque há pessoas que muitas das vezes querem dar uma oferta e comprar uma parte do material no cartão e dividir. Fique à vontade para fazer. Se é assim, você tem esse desejo. Mas dizer aos irmãos que nós estamos nesta batalha para concluir a parte de baixo este ano, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Lucas capítulo 18. Todo mundo achou? A epígrafe do texto diz a parábola do juiz iníquo, na minha Bíblia. Só que em outras Bíblias pode ter um epígrafe diferente. Pode ter a parábola da viúva e o juiz. O texto diz o seguinte: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E essa parábola é a que a gente vai aprender hoje, nessa noite. Peço que você deixe sua Bíblia aberta no livro aí de Lucas, não saia daí, deixa ela aberta. Porque primeiro a gente tem que entender o contexto que Jesus citou essa parábola. Jesus queria falar sobre o quê quando Jesus iniciou a contar esta parábola para o seu povo? E nós vemos no capítulo 17, no capítulo anterior, se você for ler comigo agora, do versículo 20 do capítulo 17 em diante, você vai ver o motivo real de Jesus ter contado esta parábola para os seus discípulos que estavam seguindo. Então vamos lá. O versículo 20 em diante do capítulo 17 diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. Jesus começa aqui a responder acerca de assuntos que os fariseus trouxeram para ele. E no decorrer dessa fala de Cristo, lá na frente, no capítulo 18, ele conta essa parábola. E no versículo 1, ele explica o motivo da parábola. Ele disse: sobre esta parábola, Jesus disse-lhe, por causa do dever de orar sempre e nunca esmorecer. O motivo da parábola que Jesus contou aqui foi para ensinar os discípulos que o seguiam o dever, a obrigação de orar sempre, sempre, sem esmorecer, sem desfalecer, sem desistir. É orar todo dia, orar sempre, sem cessar. Mas vamos lá, vamos entender o contexto. Aí Jesus diz o seguinte: não vem o reino de Deus com visível aparência, versículo 21, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Mas por que, pastor, Jesus disse que o reino de Deus estava entre eles? Porque eram fariseus, e esses fariseus, eles não tinham o reino de Deus em suas vidas. O reino de Deus estava no meio deles, diante deles, e eles não conseguiam enxergar isso. Só que hoje nós entendemos que o reino de Deus está entre nós, mas conosco.
Nós vivemos hoje o reino de Deus nessa terra. O Espírito Santo habita em nós e o reino de Cristo. Cristo está reinando sobre nossas vidas. É Ele que comanda a nossa história, é Ele que dirige nossos passos, é Ele que nos dá as diretrizes para caminhar. Nós vivemos para este reino, o reino de Cristo. Nós vivemos sobre a autoridade de Cristo, sobre a obediência a Cristo. O reino de Deus está em nós. Nós vivemos para este reino. Então, o cristão que não vive para Cristo, ele não vive para o reino de Deus. O reino de Deus está entre eles, mas não na vida deles. Então, eu e você, que está ouvindo, que está participando do culto, se você vive para este reino, o reino de Deus está contigo, aonde você chegar. O reino de Deus tem diretrizes que nós temos que viver sobre essas diretrizes. A autoridade deste reino é Cristo Jesus, o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e nós vivemos para Ele. E Jesus continua dizendo aos fariseus que o reino de Deus está entre vocês. A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos. Primeiro Jesus diz aos fariseus que o reino de Deus estava entre eles. Depois Jesus retorna e agora vira-se para os seus discípulos e diz: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu, assim será no dia do Filho do Homem. Como todo mundo aprendeu aqui com o pastor Davi, e eu aprendi também, a segunda vinda de Cristo, todo o olho irá ver, quando Jesus voltar com os seus santos para reinar na terra e separar o joio do trigo e reinar por 1000 anos no período do milênio. Como nesse texto a Bíblia está dizendo que quando o Filho do Homem vier, é como um relâmpago que iluminará toda a terra, o céu, todo mundo vai ver. Como nós enxergamos o relâmpago quando ele aparece no céu. Então logo esse texto está se referindo à segunda vinda de Cristo e não ao arrebatamento da igreja. Por quê, pastor? Nós aprendemos que o arrebatamento da igreja é algo eminente. Como assim? É como um ladrão. A igreja vai ser arrebatada e ninguém vai dar de conta. O povo vai sumir em um momento de um piscar de olhos. E a igreja do Senhor será arrebatada. Mas a segunda vinda de Cristo, aonde ele pisará nesta terra com a sua igreja, que foi arrebatada, gloriosa, e seus anjos, ele virá com justiça e separará os bodes das ovelhas e reinará por 1000 anos. E o restante da história nós já aprendemos com o pastor Davi. Eu estou dizendo isso porque a gente vai continuar a ler o texto e eu quero explicar uma das coisas que o pastor Davi explicou, que antes eu ensinava errado e pregava errado, e muitos pregadores fazem, porque não estão atentos ao que o texto está querendo dizer da forma certa. Porque quando lemos um texto como esse, primeiro ponto que nós, quando terminamos a leitura, nós achamos que está falando do arrebatamento. Porque fala, um será tomado e o outro será levado. Um estará moendo, uma será tomada e outra levada. Só que o texto está se referindo que o olho vai ver. Então aqui está falando da segunda vinda e não do arrebatamento. O arrebatamento de Cristo, ele virá como um ladrão. Um ladrão não avisa a hora que chega. Ele leva e ninguém percebe. Quando vai se ver, sumiu alguma coisa. Quem levou? Quem foi? Ninguém sabe. Sumiu. O arrebatamento da igreja será dessa forma. Todo olho não vai ver. Agora a segunda vida, todo olho verá. E o texto segue se dizendo o seguinte: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu no dia de Noé. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás.
Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder, de fato a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntarão: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. E aqui é o X da questão. Pastor, esse que vai ser tomado é o que vai ser arrebatado? Não. Quem vai ser deixado, pastor? É que vai ser arrebatado? Não. Quem vai ser tomado vai ser para o juízo. Quem for deixado será para reinar com Cristo. Nos dias de Noé, quem foi tomado foi toda a humanidade. Quem ficou na terra e foi deixado foi Noé. Essa é a segunda vida de Cristo. Quando Jesus voltar com seus anjos, quem estiver na terra no período da grande tribulação, no encerramento dela, vai ser separado o joio do trigo. O joio será retirado e o trigo será colocado no celeiro de Deus, que é o reinado de Cristo terreno por 1000 anos. Então, se alguém tinha essa dúvida, eu só estou esclarecendo o que a gente já aprendeu com o pastor Davi, tá bom? Só estou retornando para que vocês entendam o contexto que Jesus está contando esta linda parábola. Porque para entender essa parábola, nós tínhamos que entender isso que eu ensinei aqui agora, que é sobre a perseverança, a contínua oração, e estar vigilantes, porque Jesus voltará. E se nós, seu povo, ficar titubeando em 2 pensamentos, ou cocheando em dois sentimentos, nós vamos sofrer as consequências. Nós temos que entender que aqueles que ficarem no período da grande tribulação, eles têm que fazer como o texto diz: aquele que perder a sua vida, a salvará. É aqueles desviados que a gente chama. Tem esse termo, né, no meio do povo evangélico. Aqueles que largaram mão do evangelho, abriram mão de Jesus. Esses, no momento da grande tribulação, vão ter que verdadeiramente viver para Cristo e entregar a sua própria vida por amor a Cristo. Porque em Apocalipse, como o pastor Davi mostrou, após a grande tribulação, muitos foram salvos. Parábola que Jesus conta, fala de quê, pastor? Primeiro, fala no seu contexto sobre a vinda do Senhor, a sua segunda vinda, para estabelecer o reino de Deus na terra. Primeiro ponto, é uma das parábolas mais difíceis de se compreender. Por quê? Porque o título, muitas das vezes, confunde a gente. Está falando de um juiz iníquo. Esse juiz aqui era quem? Era Deus? Não. O juiz desta parábola não é Deus. Ele é iníquo, perverso e não teme a Deus. Jesus utiliza essa figura falha e má para ilustrar quem é verdadeiramente o verdadeiro juiz, que é bom, santo e perfeito. O juiz naquela época de Jesus, tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo antigo, existiam 2 sistemas de tribunais. Existiam 2 tipos de tribunais naquela época de Cristo. O tribunal judaico e o tribunal gentílico. E tudo indica que esse juiz era um juiz gentílico. Um juiz que vivia para deuses pagãos. Por isso que ele não temia Deus, ele não respeitava os homens, ele vivia conforme suas leis. Na verdade, ele se sentia o próprio Deus. Ele se sentia aquele que tinha o poder de dar a vida e de tirar a vida, de julgar a causa como não julgar a causa. A figura da viúva que Jesus cita nesta parábola nos mostra algo muito importante, porque Jesus pegou a figura de uma pessoa, da pessoa mais humilde, mais desprovida, mais carente do auxílio de Deus, que era a viúva. E pegando a figura dessa viúva, nós vamos ver na Bíblia, se você abrir Gênesis capítulo 38, verso 14 e 19, nós vemos que as viúvas, ela tinha até a roupa de viuvez.
A mulher, quando ficava viúva, ela se vestia com uma determinada roupa que identificava que ela era viúva. E eu sei que até os dias de hoje acontece muito isso. Tem a cultura, e quando a mulher perde o marido, ela vai para o velório de quê? De preto. E todo mundo diz, essa é a viúva. Essa daí é a mulher do rapaz que faleceu. Só que esta viúva aqui da Bíblia, ela continuava a se vestir de preto pro resto da vida. E eu me lembro que, quando, se eu não me engano, meu avô faleceu, a minha avó, ela utilizava roupas que demonstravam que ela era viúva. E toda a vida que iam dar uma roupa colorida, elas, não, essa roupa eu não visto não. E quando eu fui estudar, eu vi que na Bíblia fala sobre isso. Às vezes a gente acha que é algo dos antigos que passaram. Não, está na Bíblia. As viúvas da Bíblia, as viúvas da época de Cristo, elas tinham uma roupa de viuvez, onde ela se vestia e todo mundo dizia, ela é viúva. Todo mundo identificava ela como uma viúva. Além disso, essa figura desfavorecida da sociedade, ela era muito desamparada. Antigamente não existia aposentadoria para viúva. O marido morreu, acabou-se. Negócio de mulher se aposentar, não tinha. Na época de Jesus, principalmente. O marido era aquele que provia o sustento para a sua casa. Quando ele morria, muitas das vezes essa viúva era levada para a família do marido, para ser cuidada pelos familiares. Outras vezes, quando o marido tinha um irmão, usava-se do que a lei dizia, que o irmão assumia aquela mulher para gerar a descendência do seu próprio irmão, para, como eu posso dizer, ser o remidor daquela mulher que perdera seu marido. Aconteceu isso em muitos episódios na Bíblia, no Antigo Testamento, onde a mulher morria, o marido morria, e o filho assumia a mulher do seu marido. Eu já preguei sobre isso aqui, quem lembra? Alguém lembra que eu preguei sobre isso aqui? De uma mulher que ela era casada, aí o marido morre, o sogro dela dá o segundo filho morre, e quando ela vem, o terceiro filho é o mais novo, aí o sogro diz, vá para sua terra, quando meu filho ganhar a idade, eu vou e mando ele para casar-se com você. Só que era mentira do cara. E um certo dia o cara vai para umas vinhas, a mulher descobre, tira a roupa de viuvez, vai para o meio da avenida, se veste de prostituta cultual, o homem não reconhece, tem relações sexuais com ela gera uma criança, volta para casa, o marido troca, foi isso que eu falei sobre aqui, troca o que com ela? O cajado. O irmão não lembra mais essa pregação não, né? O selo, o anel, isso. E o véu. Né? Então, depois descobre que a mulher está grávida, traz a informação para o sogro, ele fica irado, como, manda ir apedrejar, vamos matar ela, vamos tocar fogo nela. E quando vai se chegar a informação a ele, pergunta de quem é essas coisas aqui. E era do sogro, ela teve relações com o sogro e gerou um filho. Então a viúva, muitas das vezes ela era entregue à família. Em outros momentos a família não recebia e ela ficava como a Deus dará, porque ela não tinha como voltar para a sua própria família, porque tinha se pagado um dote e ela não tinha condições de reaver o dote. E muitas dessas viúvas eram solitárias nas avenidas, pedindo esmolas, dependendo dos outros. Algumas eram até vendidas como escravas. Por isso que a Bíblia nos orienta, a igreja do Senhor Jesus, cuidar dos órfãos, das viúvas. Esta é a religião pura para com Deus, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. É toda viúva que tem direito de receber o auxílio da igreja do Senhor? Não. São viúvas com uma certa idade que realmente precisam do sustento. Viúvas novas têm como trabalhar, segundo a Bíblia nos mostra e aponta. E está escrito por Paulo para um dos seus apóstolos essas diretrizes. Mulheres que eram vendidas como escravas sem recursos precisavam, por muitas vezes, confiar e depender da honestidade dos juízes para julgar suas causas e muitas das vezes conquistar um direito,
conquistar a posse que o marido deixou para ela, conquistar os direitos de muitas propriedades, e muitas delas eram sacrificadas e perdiam tudo, porque o juiz, quando ia julgar, não aceitava que ela recebesse nada daquilo, e ficava tudo para os filhos, para a família, dividia-se, e aquela mulher ficava, Deus dará também. Então a figura da viúva na Bíblia é uma figura de uma mulher sofrida, desfavorecida, dependente de Deus e da sua misericórdia. Ela não tinha recursos, ela não tinha fama, ela não tinha títulos, ela não tinha poder, ela não tinha aquisições que pudesse livrar ela de situações difíceis, a não ser o Deus e a não ser o amor do próximo para com elas e ajudá-las, certo? O segundo caso que o texto vem tratar aqui, que todo o texto está mostrando, é toda a situação da viúva com o juiz e a sua perseverança dessa vida. A Bíblia diz, a parábola diz, que uma certa viúva e um certo juiz que não temia Deus, nem temia nenhum homem, esse juiz não estava nem aí para ninguém, ele era um Deus, como que se fosse o Deus na terra. E esta mulher não tinha recurso, não tinha nada, e ela tinha uma causa para ser julgada. Ela tinha algo que esse juiz deveria julgar, deveria chegar junto para que ela conseguisse vencer, porque ela tinha adversários que queriam talvez tomar alguma posse que ela tinha, talvez tomar até a sua própria vida para ser escrava, e ela estava dependendo daquela justiça daquele juiz, naquele momento, para livrar ela do mal. Aí a Bíblia diz que ela vai até o juiz para julgar a causa dela, e o juiz não quer julgar a causa. Não dava nem a mínima para ela. Só que a Bíblia diz que a mulher não desistiu. E o grego vem mostrar no texto que aquela mulher, ela insistia todo dia. Ela não desistia. Era como que todo dia ela ia lá, batia na porta do juiz, dizia, me julgue minha causa. Como eu digo, não me dê trabalho não. Me ajude. E todo dia ela foi até o ponto do juiz relatar o que ele disse aqui. Ele, por algum tempo, não quis atender a mulher. Ele não queria. Mas depois disse consigo, bem que eu não temo nem a Deus, nem os homens da terra. Mas, todavia, como esta mulher está me importunando, está vindo todo dia aqui na minha casa, toda hora que me encontra, fala pedindo que eu julgue a causa, eu julgarei a causa dela, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Era como assim, ela está me perturbando tanto que vai chegar uma hora que eu vou chegar no meu limite. E eu não vou suportar. É melhor julgar logo a causa dela, deixar ela no canto dela e aí eu me livro dela de vez. E tudo isso que Jesus contou sobre este juiz, sobre esta viúva, foi para ensinar aos seus discípulos a perseverança em orar e em ter fé naquilo que estava querendo conseguir com o juiz. E a pergunta para nós nessa noite, diante de tudo que eu já falei, é: o que você tem pedido a Deus? Você tem sido perseverante? Ou você orou um dia e se esqueceu, não orou mais? O que você tem colocado diante de Deus? Você tem colocado com perseverança todo dia? O tempo que você tem, você diz, Senhor, julgue minha causa, Senhor, tem misericórdia de mim. Ou não, você orava e agora não ora mais. Desistiu. Tem alguns crentes que dizem assim, eu botei na mão de Jesus, pastor. Resumindo, você desistiu. E a questão não é só perseverar em oração, é crer. Essa mulher, ela ia na porta desse juiz porque ela acreditava que ela poderia ter sua causa julgada, ainda que ele fosse um juiz iníquo, mau, que não temia Deus, que não respeitava os homens. A questão é, como está a nossa vida nessa questão? Oração. Você ora pouco, ora muito, você não ora, você só ora quando vai dormir. Como é que está a sua vida de oração? Nós podemos relaxar, irmãos, na oração, pode tirar férias, pode passar um dia todo sem falar com Jesus, falar com Ele só de noite quando for dormir, só para dizer obrigado, Jesus, pronto, e dormir. Como é que está a sua vida de oração? Você é uma pessoa que
todos os dias se coloca diante de Deus para orar? Porque o maior exemplo da Bíblia de oração é Jesus. Jesus mostra para nós com a sua vida que em todos os momentos mais importantes da sua vida ele estava em oração. No início do seu ministério ele estava em oração. Nos momentos onde as multidões o apertavam, ele sempre ia orar. No momento que ele foi escolher os seus discípulos, ele estava orando. E nós, será que oramos, irmãos? Ultimamente nós temos visto uma igreja preguiçosa para orar. Muito preguiçosa. Aonde quando se fala momento de oração, tem gente que dá logo uma agonia. Tem gente que não consegue orar 5 minutos. Ah, pastor, eu não consigo orar não. É 5 minutos, tem algum problema. Nós temos que ter a prática de oração. E Jesus nos mostra isso. E agora a gente vai começar a andar pelo livro de Lucas para ver o quanto Jesus orou e o quanto ele nos ensinou que é orando que nós realmente vamos continuar agradando e fazendo aquilo que Deus quer em nossas vidas. Quando não estamos em oração, nós temos a tendência de tropeçar e cair em nossa vida cristã. E o encerramento da parábola é: quando Jesus voltar, vai achar fé na terra ainda? Vai achar pessoas com perseverança em oração? Ou vai achar o povo dormindo? Lucas 3:21. Abra aí. Fica com a Bíblia aberta em Lucas. Não tire não, que a gente vai só pulando de página. Lucas 3:21 diz: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. No momento do batismo de Jesus, no início do seu ministério terreno, ele estava orando. Tem pessoas que querem começar um ministério, iniciar uma vida ministerial, e evangelizar, e falar de Jesus para alguém e nem ora, nem vai, irmão. Não vai não. Como é que você vai sair de casa para evangelizar e você não orou? Como é que você vai levar uma palavra de Deus para alguém e você não orou? Não pode. E Jesus nos mostra que no início do seu ministério, quando ele estava batizado, sendo batizado, ele estava em oração. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A Bíblia diz nos versículos anteriores que quanto mais se divulgava o nome de Jesus e mais as multidões os apertavam, ele ia orar. Ele ia pedir auxílio ao seu Pai. Ele estava diante do seu Pai para fazer a vontade do seu Pai. Lucas 9:18. E estando ele orando à parte, achava-se presente os seus discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Até mesmo para Jesus fazer uma pergunta aos seus discípulos, antes ele orava. Às vezes nós vamos conversar com alguém e a gente conversa de todo jeito. E finda dando tudo errado. Às vezes você vai conversar com sua esposa, ou o marido vai vice-versa, a esposa com o marido. Você ora antes para falar com ele, uma situação? Pois tem que orar, viu? Porque quando não ora, aí quando vai falar uma coisinha assim, vira um turbilhão. Daqui a pouco começa uma discussão. Do nada. Por uma besteira. Se tivesse orado, pedido sabedoria a Deus, será que tem dado certo? Você vai tratar o assunto com alguém, até às vezes um assunto delicado. Ore. Você não pode conversar sem orar. Você tem que pedir a direção de Deus para que dê tudo certo na conversa. Então, Jesus nos ensina que a oração é fundamental em nossa vida em todos os momentos. No trabalho, na faculdade, com sua família, em uma situação familiar, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, com seu pastor, com seu irmão em Cristo. É necessário estar em oração. É necessário sempre apresentar
se em oração. E no mesmo capítulo, no verso 28 e 29, diz assim: e aconteceu o quê? Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que 2 varões falaram com ele, Moisés e Elias. Esse é o momento da transfiguração de Jesus. Até mesmo lá Jesus estava em oração. Aí tem gente que quer ser cheio do poder de Deus e não ora. Não vai ser cheio de nada, irmão, só de vento. Tem gente que quer pregar com unção, com a autoridade de Jesus, mas não ora, não prega não, irmão. Não tem como. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nada. Não sai nada. A gente vê pregadores por aí afora que conhece a Bíblia de capa a capa, mas quando prega você não sente nada. Parece que Jesus está longe dele. Pouca oração, pouco poder. Tem que aprender a Bíblia? Tem, mas tem que estar em oração. Pregação sem oração é uma pregação sem unção, sem o poder de Deus, sem a presença do Cristo. E nós temos que estar em constante oração. No capítulo 10 de Lucas, verso 21 e 22, diz assim: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes estas coisas aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui é Jesus orando. Jesus era o homem mais ocupado da Bíblia. Sim ou não? Sim. Jesus era tão ocupado que teve um momento que ele soube da notícia de Lázaro, que havia morrido, e ele sobe para o barco com seus discípulos para viajar uma viagem, para se ausentar um pouco, talvez descansar um pouco. E quando Jesus chega do outro lado, uma multidão já esperava Jesus. E a Bíblia diz que ele se compadeceu, teve misericórdia e curou, fez milagres, pregou para aqueles que estavam. Jesus não parava, irmãos. E este homem que tinha pouco tempo, nos ensina que mesmo com pouco tempo, ele estava em constante oração. Talvez você diga assim: mas pastor, eu tenho pouco tempo, eu trabalho. Ore durante seu trabalho. Trabalhe em oração. Nós temos tempo, irmãos. Vai para uma viagem? Viaje orando. Faça alguma coisa, vive em oração. Você tem tempo, eu tenho tempo. Jesus era o homem mais ocupado e ele tinha sempre tempo de estar com seu Pai em oração. E nos ensina que muitas vezes é desculpa nossa, irmãos. Passamos o dia totalmente desligado de Deus, aí damos uma desculpa: eu não tive tempo. Tivemos. Tem pessoas: pastor, eu gosto de orar assim não, eu gosto de orar de joelhos, bem quietinho no meu canto, e eu trabalho cedo. Boto para alarmar meia hora antes, 1 hora antes. Ore. Você não vai se acordar para trabalhar de 7? Pode para alarmar de 6:30. Você tem meia hora para orar. Olha que coisa boa. Ganhou tempo. Então, para orar, nós sempre temos tempo. E Jesus prova que, mesmo sendo muito ocupado, ele estava sempre em oração. Em todos os momentos. Jesus vai escolher os 12 apóstolos. Ele ora antes para escolher os 12. Então Jesus, ele nos mostra com a sua vida, em todos os momentos. Eu vou ler aqui, é muitos textos, vou parar por aqui. Não, o tempo vai embora. Todos os momentos Jesus estava em oração. Orar, até mesmo pelos seus adversários, ele estava orando. No momento da cruz, da dor, ele estava em oração. Talvez, pastor, eu não estou com cabeça para orar, estou passando uma luta muito grande. É aí que você tem que orar. É nesse momento. Na cruz Jesus orou e disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele fez uma oração. Ele poderia dizer o que na oração? Pai, mata esse povo tudo em rebeldes que me colocou nessa cruz.
esse povo não merece nada, bota esse povo tudo para o inferno. Se fosse eu e você, talvez faríamos essa oração. Senhor, pega ele, pega ela, bota no fundo do poço, encosta na parede, quebra esse carro, capota, faz alguma coisa, Jesus. Está toda errada, irmão, essa oração, Deus nem ouvir, essa oração vai ouvir. Olha como é que Jesus orou pelos seus inimigos. Pai, perdoe eles, eles não sabem o que fazem. A gente faz o inverso. Isso quando oramos. Às vezes nem oramos, não queremos mais nem conversar com a pessoa. Então Jesus, ele nos mostra que é orar independente das circunstâncias, independente dos tempos que temos, independente de onde estamos. É viver em constante oração. É viver em comunhão com o Pai, em comunhão com o Filho, em comunhão com o Espírito Santo. Diariamente. Tem pessoas que só oram quando vêm para o culto. Irmãos, está totalmente equivocado. Se passar um mês sem vir para o culto, é um mês sem orar, Jesus voltando, e aí como é que fica? Já parou para pensar? Jesus ensinou seus discípulos a orar. Porque Jesus sabia que eles precisavam estar em oração. Além do mais, Jesus advertiu os seus discípulos sobre orar de forma errada. Quando nós lemos Lucas 20, 47, nós vemos Jesus ensinando sobre isso, dizendo, olha, não faça como aqueles pagãos que oram em voz alta nas casas das viúvas para extorquir, para aparentar, para aparecer. Não, está errado. Essa oração Deus não recebe. Então Jesus, em todos os momentos, nós vemos Jesus orando, ensinando como orar e ensinando que tinha muitos tipos de oração que Deus não iria receber para nos ajudar a estar orando da forma correta. E Ele nos ensinou até a forma correta de orar. Ele disse, quando vocês pedirem algo ao meu Pai em meu nome, Ele vos atenderá. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Porque a forma certa de orar é essa. Você vai orar? Sempre terminamos a oração como? Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Quando pedimos algo a Deus, dizendo, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Alguém está endemoniado e você vai expulsar o demônio e você ora como? Eu repreendo em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Ele disse, é no meu nome. Meu Pai vai conceder. Então, a oração para nossas vidas, irmãos, é fundamental. O crente que não ora, ele não entendeu o Evangelho. O crente que não ora, ele está despreparado. O Senhor pode voltar e ele vai ser pego, desprovido, despercebido e ficará sem nada. Então, se você está sem ter uma vida de oração, nessa noite Jesus está lhe convocando a você orar mais. Fazer uma campanha de oração, começar a partir de amanhã, todo dia, um horáriozinho bom para orar mesmo. E orar querendo orar. Porque tem gente que vai orar sem vontade. É o tipo daquelas pessoas que vão rezar sem vontade. Tem as pais que castigavam os filhos. Você vai rezar tantos Pai Nossos. A menina começa. Terminei. Tá bom, mamãe? O castigo? Valeu de que isso aí, irmão? Você está entendendo? É orar porque deseja estar. Não é orar por obrigação. É orar porque ama estar na presença do Pai. É orar porque tem desejo de falar com o Pai. É orar porque necessita de estar em comunhão com o Pai. Por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos estar em comunhão. E além da oração, o texto também nos mostra perseverança. A insistência da mulher na casa do juiz para receber o que tanto ela queria. A exortação, a oração persistente está ligada à expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo.
Quando o nosso Senhor voltar, nós temos que estar como os irmãos? Em oração, em vigilância, em perseverança. Se ele voltar e não estivermos em oração, em perseverança e em vigilância, o que é que vai acontecer com a gente? Tchau. O que é que aconteceu com as viúvas imprudentes? Ficaram do lado de fora. Então, nessa noite, Deus está nos trazendo aqui para tratar sobre este assunto conosco. Orar. Estar em constante oração. E em perseverança em oração. É todo dia, irmãos. Não tem dia de folga na oração. Não tem dia de lazer para a oração. Estamos em uma guerra. A qualquer momento podemos ser atingidos pelo inimigo. E se estivermos sem nossa armadura, sem estarmos em comunhão com nosso Deus, nós caímos. Irmão, para a gente cair, para muitos crentes cair, às vezes é só uma pedrinha. Escorregou, caiu. Se Jesus não estivesse em oração, o diabo tinha feito o que com ele? Colocado ele no bolso. Um crente sem oração, acabou. Está solitário, está sozinho. Já disse o texto aqui, se vocês se achegarem a mim, eu me achegarei a vós. Então, para Deus estar em minha vida, em comunhão comigo e eu com Ele, eu tenho que estar em oração, em comunhão, em vida diária com o meu Senhor. Quando o crente, ele vive uma vida de oração, ele passa a ser mais espiritual. Ele consegue enxergar melhor as coisas. Ele consegue enxergar os pratos que o inimigo coloca diante dele. Ele consegue enxergar até o momento de falar na hora certa. E até o momento de ficar calado. Mas quando o crente não está em oração, irmão, ele bota os pés pelas mãos. E a vida dele bagunça. Quantas pessoas entraram em relacionamentos e não oraram? O relacionamento deu por água abaixo. Ah, pastor, porque eu olhei para ele, eu achei ele tão simpático, tão bonitinho. E está na igreja. Não é, tá bom não? Não. Ore. E ore muito. Tudo em nossa vida, irmãos, é em oração. Tudo. Se aparecer um emprego amanhã para você, não aceite de cara não. Ore. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? O que é que o Senhor tem para mim? É isso mesmo? O Senhor quer que é isso que o Senhor quer para mim? Se não orarmos, se não tivermos a direção de Deus, vamos tropeçar e feio. Quantas pessoas já tropeçaram porque não tinham uma vida de oração? Porque não eram perseverantes em oração? Muitas. E se não perseverarmos e não tivermos esta vida de oração, vamos tropeçar da mesma maneira. E talvez assim, pastor, é porque eu era um homem tão perseverante, eu orava tanto por minha mãe, ou por alguém, ou por uma porta de emprego. Pastor, já tem mais de mês, pastor, e nada acontece. Aí eu parei de orar. Um mês você já desistiu? É fácil assim desistir? Então você não queria tanto aquilo. Você compreende o que eu estou dizendo? E quando realmente a gente quer algo, a gente não desiste. Você quer que seu pai seja salvo? Quer, né? Pronto. Desistiu de orar por ele, por quê? Preguei na mão de Deus. Está errado. Persista em oração. Não é orar um mês. Não é orar hoje e já querer que chegue amanhã. Não. Porque primeiro, a Bíblia diz, na segunda carta do apóstolo Pedro, algo maravilhoso para nós. Maravilhoso. Lembrem que o texto do capítulo 17 está falando sobre Jesus estabelecer o seu reinado na terra. E a parábola está nesse contexto. E Jesus está falando sobre perseverança em oração. Porque ele sabia que muitos, por achar que Jesus estava tardando em voltar, tardando em estabelecer seu reino, iriam desistir. Quantos cristãos desistiram na caminhada porque vai demorar demais para Jesus voltar, eu vou curtir, depois eu vou para a igreja e acabou-se. Quantos cristãos abandonaram a fé porque acham
que está demorando muito? Quantos já pararam de orar por determinada bênção porque acha que está demorando muito? Aí eu vou lhe dizer o que é que está lá em 2 Pedro 3, 8, 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha o que é que o texto está dizendo. Quantos anos passaram que Jesus ressuscitou? Quanto tempo faz? 2000 anos. Para Deus, 2 dias. E aí? É demorado para mim e para você. Para Deus é? 2 dias? Isso. O relógio de Deus é diferente do nosso relógio, irmãos. O tempo de Deus é diferente do nosso. Quantas pessoas estavam próximos de receber a sua bênção e desistiram dela? Porque não aguentaram esperar. Você vê o paralítico no tanque de Betesda. Quantos anos ele ficou à beira do tanque? 38 anos. 38 anos vendo pessoas receber o seu milagre e ele não recebia o seu milagre. Ele desistiu? Quanto tempo faz que você pede um negócio a Deus aí? Para para pensar. Direitinho. Viu como a gente é falha, irmãos? A gente desiste fácil. A gente joga a toalha muito rápido. A gente começa até numa benção, a maior animação do mundo, a corrida na oração. E persevera, passa uma semana, e vem para o clamor, e não sei o quê, culto de oração, e está orando, subindo o monte, descendo o monte, fazendo, jejuando, daqui a pouco, para de orar. Aí tem uns que dizem assim, eu tenho reserva de oração. Onde é que tem isso na Bíblia? Me mostre na Bíblia que o crente tem reserva de oração. Então eu já sei que meu tanque está cheio. Eu passei 3 dias trancado orando direto. Vou passar agora 3 meses sem orar, é? Que conversa, irmãos. Isso é coisa que o diabo coloca na cabeça de muita gente para o povo parar de orar. Desde quando que eu estou guardando oração? Orei, acabou, passou, irmão. Hoje é outro dia, eu tenho que continuar em oração. Eu ouvi um crente me dizer isso aqui em Itaipu. Ah, pastor, eu acho que ainda estou assim ainda, indo para a igreja e tudo, mesmo afastado, não direitinho, porque eu tenho reserva de oração. Eu disse, pois, seu tanque já está furado faz tempo. Ah, acabou-se faz tempo. Agora, se mostrar na Bíblia, eu posso até concordar, mas eu não achei ainda não. Reserva de oração não. Orar sem cessar. Outra coisa, o contexto está falando sobre a volta de Jesus para estabelecer seu reinado. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar como? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o quê? O vosso reino. Nós temos um papel que nós precisamos de orar perseverantemente todos os dias, dizendo: Senhor, volta e estabelece o teu reino na terra. E em nossas orações acabou isso. Sabe quem é que está orando assim todo dia, toda hora, 5, 6 horas por dia, em um muro, batendo a cabeça? Os judeus, esperando o Messias voltar, porque eles não acreditaram que Jesus é o Messias. E nós, a igreja do Senhor Jesus, que era para eu e você estar orando e perseverando, principalmente agora nos fins dos dias, para que Jesus venha e estabeleça seu reino, nós não oramos mais sobre isso. Irmãos, a oração do Pai Nosso é o modelo de nos ensinar a orar da forma certa. Lá nos ensina como devemos orar, não é para a gente estar repetindo ela não. Ali está nos ensinando qual é a oração que agrada a Deus, o modelo de oração que agrada a Deus. E nós se esquecemos. Nós não oramos para Deus nos livrar do mal. Por isso que a gente
entra em cada buraco, daqui a pouco está mal espiritualmente. Nós não oramos. Senhor, me livra do mal, Senhor, me protege, me guarda dos homens maus, livra meus pés do abismo. Não oramos assim, irmãos. Nós oramos como? Jesus, me dá. Eu queria que o Senhor me desse, Jesus, hoje. Sabe o quê? Eu queria que o Senhor, Jesus, me dê as coisas que o Senhor me dê. Oração bonita. Só pede. Só benção. Qual é a comunhão que temos? Se um cara for lá em casa todo dia me pedir as coisas, vai ter uma hora que ele não vem mais não, irmão. Não aguento mais não. Só vem pedir. Venha deixar alguma coisa. E Deus? Já parou? Orar, irmão, não é de qualquer maneira. Eu não posso falar tudo que eu quero e vem na minha cabeça. Calma. Você vai se prostrar diante de um Deus que é soberano, que está num trono de glória, que reina sobre toda a terra e todo o universo. Você vai se dobrar diante de Deus. Então, quando você for orar da próxima vez, você vai lembrar disso. Você vai lembrar que você não vai falar com o pastor da igreja, não. E hoje em dia, pastor e nada está quase a mesma coisa, né? Não chega aí. Antigamente, os pastores, o pessoal tinha um tanto mais de respeito. Hoje em dia não tem tanto. Alguns ainda respeitam, mas nem todos. Mas com Deus é diferente. Vai se dobrar diante de Deus, você vai se dobrar diante daquele que comanda toda a terra. Tem que ter reverência, temor. Tem que temer ao Senhor. Não ter medo dele, ter temor. Até no que vai falar, tem que parar para analisar. A sua oração tem que estar contrita com Deus. Logo que a Bíblia diz que não sabemos orar como convém. E muitas das vezes o Espírito Santo ora por nós. Então aqui, eu estou ensinando aos irmãos, Jesus está mostrando aos irmãos através dessa parábola a importância de orar. E a importância de estar em perseverante oração, porque Jesus está voltando e nós temos que estar em oração, em comunhão com esse Deus. Irmãos, a gente muitas das vezes fala nos cultos e tem gente que leva para o lado da brincadeira. Mas se Jesus voltasse no período que estava passando o Big Brother, metade, para não dizer 90% da igreja ficava na terra. Totalmente desatenta. Totalmente mundana. Sorrindo com as besteiradas de um programa. Se animando com prostituição. Se animando com coisas horríveis que Deus abomina. E nós estamos assim. Deus ele tem falado esses dias comigo sobre Daniel. E se Deus permitir eu vou pregar domingo sobre Daniel. Justamente sobre isso. O que Paulo fala em Romanos 12. Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Já parou para pensar? Então a nossa vida cristã é uma vida de seriedade. Você não vive para Cristo pela sua emoção, pelos arrepios que você sente. Não é fé, irmãos. É fé. Eu posso passar um mês inteiro sem sentir a presença de Deus. Eu não largo este Deus. Pois eu tenho convicção de que Ele é real, ainda que eu não o sinta. Nós caminhamos por fé e não por experiências, não por emoções. Nós cremos, e a Bíblia diz que somos mais que bem-aventurados, porque cremos e não vemos. E eu vejo muita gente se desanimando, parando, retrocedendo, desistindo, querendo algo sentimental, querendo arrepios, querendo emoções. Deus não é isso, irmãos. Eu não entreguei minha vida para Jesus para ter emoções, para sentir arrepios, para chorar, não. Eu entreguei a minha vida a Jesus com uma convicção de que Ele é o meu Senhor e que Ele se entregou por mim na cruz do Calvário e que eu sou um pecador redimido pelo sangue do Cordeiro. Foi por causa disso, não foi para mim estar sentindo sensações. Tem muitos lugares que você pode sentir sensações e não tem nada a ver com Deus. Tem pessoas que vão bater do outro lado do mundo para um templo budista para meditar e sentir paz. Já parou para pensar nisso? Eu sinto paz em qualquer lugar.
Porque a paz que excede todo o entendimento habita em nós. Habita no povo de Deus, irmãos. Então aí você não temos que viver por emoções. Quantos cultos eu vou participar e você? E não vamos sentir nada, talvez. Minha convicção é em Cristo e não no que eu sinto. Porque o coração do homem é enganoso. Nossas emoções também são enganosas. Às vezes nós sentimos algo e não é nada. E é engano. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Então não se esqueça disso. E Jesus está nos ensinando isso, a perseverança. De não desistir. Mesmo que muita gente diga, Jesus não volta mais. Ainda continue dizendo, ele vai voltar. Ainda que a terra inteira aponte dizendo, não tem mais como Jesus voltar. Continue com a sua convicção, em oração e em perseverança. Eu creio que ele vai voltar. Ele prometeu que voltaria, ele vai cumprir a sua promessa. E é isto que Jesus está ensinando aos seus discípulos, nos ensinando nessa noite, a ter perseverança. O versículo 8 de Lucas, do capítulo 18, está falando sobre fé. Aqui é Deus, através de Jesus, perguntando, digo-vos depressa, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Será que esse povo ainda tem fé, irmãos? Convicção, que realmente serve a Jesus? Será que nós realmente temos essa convicção? Será que Jesus vai achar fé na terra ainda? Olhe Lucas 9, 24. Eu vou concluir que eu já passei, foi do horário, ó. Me empolguei. Lucas 9, 24. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Essa é a fé que temos que ter. Eu disse para um pastor, sabe qual é a fé que nós temos que ter? É a fé de alguém pegar meu filho de 2 anos, colocar diante de mim com um fuzil na sua cabeça, olhar nos meus olhos e dizer, se você não negar a Jesus, eu vou estourar a cabeça dessa criança. E aí? Será que nessa hora eu vou ter fé em Cristo? Será que nesse momento eu vou continuar dizendo eu sou de Jesus? Ou eu vou dizer, não, só para menino não, eu sou Deus. E aí? A nossa fé em Cristo deve ser provada para que assim resplandeça quem verdadeiramente serve a Cristo de verdade e tem fé genuína nele e não naquilo que ele pode fazer.
Essa é a fé que Jesus quer mostrar para nós. Essa fé perseverante, que não desiste por nada. Nós temos, será essa fé? Esta fé é aquela que, em meio às dificuldades e às perseguições, transformaram-se em fidelidade e coragem para testemunhar diante dos homens. Essa é a fé. Quando a igreja começou a seguir Jesus, que Roma inteira queria matar os cristãos não desistiram de Cristo. Eles continuaram perseverantes. E nós? É só uma dor na unha, já queremos largar a mão do evangelho. Pense no evangelho fraco esse que a gente abraçou. Pense numa fé fingida essa que a gente está vivendo. A fé que Cristo quer em nós, irmãos, é uma fé convicta. É não abrir mão de Cristo por nada, nem ninguém. Não é dificuldade, não é luta, não é fome, não é nada que vai me fazer largar a mão de Jesus. Como eu disse, é muito bom louvar a Deus com tudo. Na dificuldade aqui você vai provar se a sua fé verdadeiramente é genuína. É você olhar para o armário e não ver se eu continuo servindo a Jesus. Com comida ou sem comida, com dinheiro ou sem dinheiro, com emprego ou sem emprego, com perseguição ou sem perseguição. Está chegando o período em que as coisas vão arrochar mesmo a igreja e vai provar a nossa fé nessa hora. E Jesus quer ver a fé genuína resplandecer. Então, pare para pensar, a fé que você tem é verdadeira? É falsa? Quarto lugar para encerrar. O texto mostra em Lucas 18 para nós que o Deus a quem nós servimos é um juiz justo e não um juiz iníquo. É o juiz de toda a terra, como Jó disse. No versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo com a mulher que perseverou em fé. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa ele fará justiça. Nosso Deus é justo, é bom, é verdadeiro e vai julgar as nossas causas, irmãos. Eu estava orando por um jovem aqui da igreja, que está morando em Natal. E eu estava orando, fazer como outro, orando por orar, muitas das vezes como a gente ora. E o que Deus fez me impressionou. A oração move a mão que move o mundo, como diz um certo teólogo. A oração, irmãos, nos ajuda a vencer as batalhas que não temos forças de batalhar. Então não pare de orar por nada. Casamento está difícil? Ore. Meta o joelho no chão. Clame, chore. Jesus vai chegar. É a situação no trabalho? Ore. Está ficando sem fé, está ficando sem vontade? Ore. Não podemos parar de orar. E é orando que vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Tá bom? Jesus ensina aos seus discípulos o valor da persistência da oração e da súplica. Por isso que essa parábola é tão importante para nós. Porque nela aprendemos o valor de persistir em oração e ter perseverança em todos os dias estar diante do Pai, do nosso juiz justo, clamando por sua justiça. Bom? Fiquemos de pé. Vamos agradecer a Deus por mais uma noite de aprendizado. O culto de doutrina para alguns é chato. Eu não vou discordar. Eu amava o culto de doutrina como ainda amo. Porque eu gosto muito de aprender. Mas tem pessoas que não gostam tanto. Passar uma hora sentado só ouvindo o pastor no fala. E ele só falta não parar de falar. Vamos orar. Sábado tem culto de jovens e domingo é de mocidade. O de sábado é para os jovens, tanto da igreja como os jovens que querem vir participar. E no domingo é para toda a igreja. Domingo de manhã tem culto e domingo à noite também. Os irmãos que querem vir de manhã, para não vir à noite, você pode revezar, escolher.
e vim adorar o Senhor. Deus bendito e santo, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, exaltamos o teu santo nome. Pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor nos acrescente fé. Aumenta, Senhor, nossa fé. Nós somos pessoas de pouca fé. A cada dia, Senhor, nos dá convicção do teu chamado. Cada dia nos ajuda a perseverar em oração, a ter nossa prática diária em oração. Pois sem oração, Senhor, não vamos a lugar nenhum. Toma a tua igreja em tuas mãos. Levanta, Senhor, a tua igreja em oração. Nesse período difícil que estamos enfrentando em todo o mundo. Que a tua igreja possa estar atenta e aos teus pés, clamando e falando contigo diariamente. Te louvamos por tudo. Te pedimos que o Senhor nos leve para casa em segurança. Nos ajude, Senhor, nos dando uma noite tranquila. E que em nome de Jesus, ao amanhecer, nós possamos estar em constante oração, em fervente oração. Nós te amamos, te agradecemos por tudo em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Santo Espírito seja com todos, hoje e para todos sempre, que todos possam dizer amém. Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus.